Após a aceitação de Israel e do Hamas do acordo de paz e cessar-fogo, né, vem aí a responsabilidade de Israel de se afastar ali até a linha amarela. Isso já foi feito, né? E agora estamos aguardando aí a devolução dos reféns. E na faixa de Gaza, né, casos relatando aí o quanto facções palestinas se revoltam contra o Hamas, né? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e vamos falar também a respeito aqui do mapa da guerra. Fica aqui comigo. Então, Shalom, Shalom, Lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, assista esse vídeo até o final, depois considere se inscrever. E você que já faz parte aqui do canal, por favor, deixe o seu like, se puder compartilhe, mas não deixe de comentar esse vídeo, tá bom? Então vamos aqui para o mapa da guerra, onde uma fonte aí palestina disse ao Al-Haddad que os mediadores informaram a Hamas que a ajuda começará a entrar na faixa de Gaza já a partir de amanhã, vindo aqui do Egito, tá? Então, essa fronteira aqui, bom, isso aqui já é ocupado por Israel, o corredor Filadélfia, né? Israel vai fazer a passagem aqui, vai liberar a passagem direto através aqui do corredor Filadélfia, sem precisar estar entrando pelo Kerem Shalom, né? Pelo Kerem Shalom, eles teriam que pegar essa estradinha aqui, né? Olha, pelo Kerem Shalom, eles teriam que entrar por aqui, passar e entrar por essa parte aqui. Mas como Israel já tomou todo esse corredor, toda essa parte sul aqui, né? Então eles vão poder entrar aqui de maneira direta, né? Que aí não tem como entrar sem passar ali pelo controle israelense, tá bom? E aqui uma mulher israelense, né? Ela tá aqui meio que falando a respeito da questão da gratidão aí do Benjamin Netanyahu, né? Por quê? Porque agora que terminou aí a guerra, porque os esquerdistas ficaram fazendo protesto desde o início da guerra até agora, né? Para que devolvesse os reféns, sempre os esquerdistas fazendo pressão, como se fosse o refém, mas não era, os reféns eram só um objeto ali na mão da esquerda. A esquerda, ela manipula a população, tem que entender isso daí. E aí o que acontece? Eles estão dizendo agora que o Bibi não merece nenhuma gratidão, que na verdade a culpa da guerra é do Netanyahu, a culpa é desse governo. Então é aquilo que a gente fala, a esquerda sempre tem que encontrar um culpado pelas desgraças, pelas mazelas do mundo, o culpado nunca vai ser a esquerda, ele nunca vai estar dentro da culpa, né? De maneira alguma. Então aí ela está dizendo aqui, a pergunta é assim, ele não merece agradecimentos porque a esquerda está usando essa frase, né? Que nem o Netanyahu, nem o Trump merece nenhum agradecimento, né? Tanto dos Estados Unidos como daqui de Israel, dizendo que nenhum dos dois merece agradecimento. Tudo bem, um político só faz as coisas por interesse, né? Não tem essa. Mas ele está ali na função dele, ele tem uma função a cumprir. Tudo bem, também não merece gratidão por causa disso. Mas também não está errado uma pessoa que quer agradecer por conta disso, pelo feito, né? Então ela está dizendo aqui, olha, eu quero agradecer por não desistir das pessoas. Você não é o primeiro-ministro por acaso, né? Ela está falando ao Benjamin Netanyahu, aqueles que bloquearam estradas, queimaram pneus, não são a maioria, isso é verdade. E nunca serão a maioria, são uma multidão que prefere você ir embora do que ver os reféns voltarem. Então, eles usam os reféns como moeda, né? E agora que eles retornaram, eles vão procurar um outro motivo para, ele está dizendo aqui, andar nas suas costas, para ficar pesando aí, né, sobre os seus ombros, né? Eles vão procurar e sempre vão encontrar alguma coisa. Então, o Benjamin Netanyahu aí, eu acredito que ele fez um bom trabalho, né? Mesmo sendo libertário, não curtiram muito essa coisa de política, mas se não tivesse o Bibi Netanyahu, quem que seria? O Gantz? Né? Quem que seria, né? Você não tem um nome que lidaria com essa situação como lidou o Netanyahu. Vamos dizer assim, se você tivesse o Gantz aí, como que o Gantz, né, que é a cópia escarrada do Biden, ia lidar com o Donald Trump? Né? Então, é complicado, né? É uma situação aí que, se não tivesse o Netanyahu aí, a gente não chegaria nessa solução. Talvez uma guerra que fosse prolongada aí, né? Ou talvez o Hamas continuasse em Gaza, né? Então, nunca se sabe, não dá para saber prever essas coisas, né?
Agora, essa aqui eu quero trazer para você isso daqui, porque eu gosto muito de ver quando tem um brasileiro, e no caso uma brasileira, que eu mostrei aqui, várias brasileiras aí apoiando o Hamas, e uma brasileira aqui, Sofia Afonso Ferreira, né, justamente defendendo Israel e mostrando quem é o Hamas de verdade, né. O Hamas começou a realizar ali execuções públicas, né, execuções de membros e clãs. Isso eu já mostrei ali, que o Gani trouxe a mesma matéria, né? É que o Hamas agora começa uma purga ali, eliminando pessoas, né? Da sua própria, do seu próprio povo, tá? Eu não posso tocar esse vídeo aqui, mas eles vão eliminar essa pessoa aí, tá? Então é uma situação muito complicada, essa aí que o povo palestino vive, que agora o Hamas ele tá voltando lá onde estava o exército de Israel e está eliminando várias pessoas ali, né? Então isso vai ficar caótico aí, vai piorar muito até que o Hamas saia da região, né? E esse aqui é o mesmo vídeo, né, trazido aqui pela Desiree Ugani, tá? Só que mais aproximado. Só que de fato eu não posso mostrar esse vídeo, né, porque ele traz aí algumas coisas bem, né, bem complicadas aí, né? Você sabe o que vai acontecer com esse rapaz aí, né? Ele vai dessa aí para 72 virgens, porque ele faz parte também da mesma religião. Então ele também tem direito aí às 72 virgens aí, né? Espero que sim, né? Tá lá esperando ele. Bom, pessoal, você que está curtindo o meu vídeo aqui, não deixa de dar um likezinho aí, só passando para lembrar, e também comentar, tá? E aqui eu quero aproveitar para dizer para você que tem vídeos no canal todos os dias. Agora eu estou fazendo 2 vídeos, né? Estou fazendo vídeos mais curtos e postando aí 2 vídeos por dia, tá? Então fique atento no canal aqui, não deixa de curtir, compartilhar e o seu comentário também, que é bastante importante aí para a divulgação do canal aqui no YouTube. Então aqui tá, né, então grupos lá do Hamas, né, grupos que, vamos dizer assim, não é que são boa gente não, tá? Não se trata de, isso aí são os justos do Hamas, né, da faixa de Gaza, nada disso, tá? São grupos também perigosos que estão lá, né, mas pelo menos eles não odeiam a gente, né? Não tanto quanto o Hamas, né? Então, após uma onda de confrontos armados entre terroristas do Hamas e grupos palestinos locais, fontes palestinas estão relatando uma falha generalizada na segurança de todo o país ali, né, de toda a faixa de Gaza, né. Em Beit Lahia eclodiu aí uma troca de tiros entre homens armados afiliados a Sharaf al-Mansi e as forças do Hamas. Ao mesmo tempo, foi relatado outro confronto no bairro de Sabra, na cidade de Gaza, onde estava o exército de Israel e o clã Dashmash, né. E o Hamas, durante o qual Malhoud Iman Akil, filho de um alto comandante militar, foi anteriormente assassinado, né? Então aí estão as forças, né, do Hamas que cercam o bairro de Damashq na área de Al-Sabra, na cidade de Gaza, na noite de sexta-feira. Então muita coisa tem acontecido aí, né? O conflito está sendo grande, né? O Hassan al-Astral, comandante de um grupo armado que se opõe também ao Hamas em Khan Yunis, publicou uma postagem desafiadora em sua página do Facebook, atacando aí duramente a organização, né? Então, para todos os ratos do Hamas, ele escreveu: seus túneis estão destruídos, seus direitos não existem mais, arrependa-se antes que seja tarde demais, não haverá Hamas de hoje em diante. Então, a promessa aí do grupo Hassan al-Astal, né, que fica ali em Khan Yunis e provavelmente apoiado aí pelo exército de Israel, pelo Mossad ou coisa do tipo, porque é de interesse que elimine o Hamas de uma vez, né? Agora, pegar um grupo desse aí para governar a faixa de Gaza, também não sei se mas pelo menos eles não odeiam a gente como é o Hamas, né? Vamos ver aí o que o futuro nos reserva, né? E aqui uma reclamação aí válida, né? Chega de desculpas e táticas de proteção. A imprensa internacional exige a entrada na faixa de Gaza, e eu concordo plenamente, né? A Associação de Jornalistas Estrangeiros em Israel pede ao governo que permita aos jornalistas acesso imediato a Gaza após o início do cessar-fogo. As restrições à liberdade de imprensa devem acabar. A associação já havia entrado com uma petição no Tribunal Superior de Justiça que foi rejeitada. Uma segunda petição está pendente há mais de um ano,
com o Tribunal Superior aqui, que é o Supremo Tribunal Federal daqui, né, permitindo que o Estado se esquivasse de uma resposta. O comitê aí para a proteção dos jornalistas tentou se juntar à petição alegando que as restrições impostas para Israel são típicas de regimes autoritários, né? Bom, aí isso aí já começou a exagerar, esse finalzinho já deu uma esquerdizada, né? Que você sabe que também esses órgãos aí são todos de esquerda, né? Então já deu uma esquerdizada. De fato, no momento em que está acontecendo ali um conflito, está acontecendo uma guerra, não dá para liberar jornalista entrar lá, né? Porque aí o jornalista morre e vão falar assim: foi um foguete de Israel que matou o jornalista, como aconteceu um monte de vezes. Então, por quê? O jornalista vai lá e ele assume o risco de que ele pode morrer na guerra, certo? Certo, beleza, ele assume o risco. Agora, quem ficou vivo vai usar a morte dele como alavanca para poder fazer o seu lado aqui. Então, de fato, eu concordo que não deva, no momento da guerra ali, não deva entrar, né? Agora, acabou a guerra, agora a responsabilidade é do Hamas, o que acontecer lá dentro, do Hamas não, dos gazanos, né? Então, o que acontecer lá dentro agora é responsabilidade deles, o exército saiu, então eu concordo que deixa entrar. Então, se o cara morrer lá, morreu pela mão do Hamas, dos grupos que estão lá, e não por culpa de Israel. Certo? Então, nesse ponto aí tá certo. Agora, dizer que o governo é autoritário, não, o governo está certo nesse sentido, né? Uma proteção dele. Porque vai que, sei lá, alguém do exército acerta um jornalista, vai ficar culpando Israel, né? Israel mata jornalista, né? Como se fosse um propósito de Israel fazer isso. E aqui o brigadeiro general Efim Defri, tá? Ele declarou que a redistribuição das forças de defesa de Israel ao longo da linha amarela foi um marco histórico, elogiando aí a bravura, a resistência dos soldados israelenses após 2 anos aí de combates, né? O Hamas de hoje não é mais o Hamas de 2 anos atrás, quando começou a guerra, né? O Hamas foi derrotado onde quer que tenhamos lutado, disse ele. Então o Hamas perdeu sim, ele perdeu muito, nós percebemos isso que vai passando o tempo, né? No início da guerra o Hamas atacava direto ali, 3 meses, 4 meses, era um míssil direto contra Israel, né? E agora acabou, né? Então existe alguma coisa ou outra que deve estar escondida lá? Sim, mas foi reduzido aí a menos de 5%, né? Defrin homenageou aí os 914 soldados que caíram em Gaza, né? Reafirmou que Israel não tolerará o governo do Hamas na faixa de Gaza e prometeu que as IDF retornarão ao combate se assim for necessário. A guerra, então, não acabou, segundo o Defri. Defenderemos Israel em todas as frentes. O brigadeiro general F. Defri, então, afirmando aí que a guerra, portanto, não acabou, né? A guerra só acaba quando o Hamas acabar também, né? E até o presente momento a gente vê que o Hamas está tentando lutar lá dentro da faixa de Gaza para prevalecer, mas Israel não vai permitir e não vai aceitar de forma alguma o Hamas dentro da faixa de Gaza. De uma forma ou de outra, ele vai ter que se desmilitarizar. E para não ir embora sem falar mal desses caras aqui, né? A cidade de Gaza, máquinas pesadas estão limpando os escombros deixados por meses de bombardeio israelense, revelando toda a escala da devastação. Bom, primeiro, se eles não quisessem que isso acontecesse, bastava não ter atacado Israel, né? Era só não ter feito aquilo que eles fizeram, que nada disso teria acontecido. Eles estariam lá até hoje, trabalhando, vivendo sua vida sem problema nenhum, né? Isso aconteceu por culpa deles, né? Ninguém mandou querer atacar. Agora, isso aqui não tá... essa reconstrução não começou agora, não é na cidade de Gaza, é no sul, tá na fronteira com o Egito, onde as máquinas foram para lá já tem algum tempo, tá? Isso não começou agora, tá? Já tem algum tempo que isso está acontecendo, a limpeza ali para o pessoal trafegar e tal, mas volto a dizer, eu acho que é impossível limpar toda essa região, tá? Do jeito que eles estão querendo, é muito entulho, muito destroço, é mais fácil aí construir a cidade do zero em outro lugar, né? Se eles quiserem continuar lá, se quiserem o fim do Hamas, a coisa vai ser diferente, tá? Então ele está dizendo aqui que mais de 80% dos edifícios da cidade estão danificados ou destruídos. Estradas, energia, água foram embora. Bairros inteiros foram reduzidos a pó.
Parabéns, então, pelas forças de defesa de Israel que fizeram esse grande trabalho reduzindo aí esse covil de terrorista a pó. E aqui, conforme eu havia mostrado no vídeo anterior, né, esse aqui é o Witkoff, junto com o Yair Samir, né, eles estão ali na faixa de Gaza fazendo já a devida observação, né, ele está mostrando aí para os americanos que já recuou, né, as forças de defesa de Israel já recuaram ali para aquela linha amarela, né, saindo da região que foi acordada junto aí com o governo norte-americano através do Donald Trump, que fez esse acordo aí com Hamas e foi plenamente aceito pelos países árabes e pelo Ocidente ali, pela Europa também, né, a Europa esquerdista do Macron, né, aceitou também, ou seja, se o Hamas não cumprir o acordo, ninguém poderá reclamar se Israel voltar a retalhar ali contra o Hamas. E aqui umas imagens aí dessa mesma reunião, né, que aconteceu lá. Parabéns aí, né, às forças de defesa de Israel. E aqui o local onde estão preparando aí para a chegada aí dos sequestrados, né? Então esse local aí é um hospital que foi feito, um hospital de Campana, né? Que foi feito ali, preparado na região de Reim, que fica mais próximo dali, então vão trazer todos eles para esse local aí, e conforme for necessitando, eles vão sendo deslocados de um lugar para outro, porque eles precisam ali de uma adaptação, tal, precisam de médico e tudo mais. Então essa aí é a visita do Benjamin Netanyahu ao local, né? Onde eles vão ficar assim que eles saírem de lá, aí vai ser recebido, né, o pessoal de lá. Então aqui estão aí as tropas de defesa de Israel, né, na faixa de Gaza, mostrando aí que estão evadindo ali, saindo da faixa de Gaza, né, os soldados não podem aparecer. Então está aí, né, já devidamente feito aí a retirada da linha amarela, agora falta somente o Hamas cumprir a parte dele. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo, tá? Então, meu valeu demais para você que ficou comigo até aqui. Não deixa aí de curtir, compartilhar, fazer um comentário no vídeo, que isso me ajuda bastante no engajamento aqui do vídeo, tudo bem? E também você pode ajudar aqui o canal. Se você for assinante do YouTube, você pode assinar aqui o meu canal por apenas R$2 shekalim e 90 centavos por mês, tá? Com isso, você recebe os vídeos antecipadamente e tem o seu nome divulgado aqui no final de cada vídeo, tudo bem? Mas se você não for assinante, você pode contribuir via chave Pix, que vai estar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo, assim como por Bitcoin através da Wallet of Satoshi, né, carteira de Bitcoin, que também estará aqui no comentário e na descrição, tá bom? Então, valeu demais mais uma vez para você que está comigo até aqui, não deixe de curtir e compartilhar, e até o próximo vídeo.